Olá, meus amigos, espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Esta é a nossa segunda resenha. Meu nome é Afrânio Diniz e nesta segunda resenha teremos um lançamento. Está curioso para saber qual é o livro? Depois da vinheta. E a resenha de hoje vai ser sobre o livro A Dança da Água, de Ta-Nehisi Coates. É um lançamento. Este livro ele foi lançado dia 22 de setembro, agora de 2020. Essa edição é uma edição especial, certo? Ela é de capa dura, é disponibilizada apenas para quem é assinante do Clube do Livro da editora que lançou o livro aqui no Brasil. A capa que será comercializada será essa. O livro será comercializado com essa capa, certo? A tradução do livro é feita por José Rubens Siqueira. O livro trata de, especificamente, 4 pontos. O primeiro é a escravidão, trata da condução, da clandestinidade e do romance propriamente dito. A obra é estruturada em 3 partes, com 34 capítulos, são mais ou menos 400 páginas. É um livro bem robusto, né? Dá para perceber, mas a leitura é muito tranquila, muito bom de ler, muito simples, muito objetivo. Os personagens, além do personagem principal, que é o Ira, né? Ele é um escravo que no livro o autor denomina escravo de tarefeiro, e a escravidão seria a tarefa. Além do Ira, existe o seu pai, Howell Walker, Sofia, que é a mulher por quem o Iran ele é apaixonado, o seu irmão Maynard e outros personagens que aparecem e ao mesmo tempo desaparecem durante a história. Como eu já falei, a linguagem do livro ela é bem simples, bem direta. É um livro muito bem estruturado. Eu diria que é um daqueles livros que você começa a ler e não quer mais parar. Como deve ser um bom romance, na verdade. Apesar de ser um romance ficcional, o autor, em determinada parte do livro, mais especificamente quando ele trata da clandestinidade, e isso nós vamos ver, ele se baseia em fatos reais, que seriam uma parte da história de 2 irmãos escravos que conseguiram a sua liberdade a duras penas. O livro conta uma parte da vida de Ira, que era um escravo, tarefeiro, como o autor denomina, filho de homem branco, escravocrata, com uma escrava. Ira nasceu negro, nasceu escravo, mesmo sendo filho de um homem branco. E isso vai pautar toda a sua vida. E o interessante notar é que ele tinha um irmão, filho do mesmo pai, só que branco, mas os dois eram tratados de forma totalmente diferente. O Ira, negro, tarefeiro, sempre foi tratado como escravo, da mesma forma que os outros escravos da fazenda. E essa história ela tem início na propriedade de Lochless, localizada na Virgínia, sul dos Estados Unidos. O romance se desenvolve em meados do século XIX, 1850, 1860, quando a escravidão, apesar de enfraquecida, mas no sul ela ainda predominava. Todas as fazendas, todos os senhores de engenho ainda utilizavam da mão de obra tarefeira, né, escrava, para as plantações, mais especificamente de tabaco, que era o que predominava na época, apesar de já estarem em declínio. Ira, desde sempre, alimentou o desejo de ser livre, de ser um homem livre, de ser reconhecido até como filho legítimo por seu pai. À medida que ele cresce, esse desejo, essa vontade de ser livre aumenta. E dentro da própria fazenda, dentro de Lochless, ele conhece a também escrava Sofia e ele se apaixona por ela, mas ela não corresponde, né? Não
corresponde esse sentimento do Ira. Então eles ficam um pouco mais íntimos, mas não como namorados ou coisa parecida, mas simplesmente como amigos. Começam a fazer confidências um para o outro, e aí surge a vontade, e eles combinam de fugir da fazenda, de serem livres. Eles contam com a ajuda de um amigo, ou pelo menos ele achava que era um amigo, e conseguem fugir. Em uma noite eles fogem e pouco tempo depois são capturados. São levados para uma prisão e lá são separados. E não sabe mais o que aconteceu com Sofia, que era a mulher que ele, naquele momento, ele amava. Ele queria estar perto dela, queria cuidar dela, mas não conseguiu. Ele passa um bom tempo preso, sofre todo tipo de atrocidades, torturas e tudo isso que nós já sabemos que acontece ou aconteceu na escravidão. E depois de um tempo ele é vendido, ele é levado para um local e aí ele começa a sofrer mais do que quando estava preso. E aí ele é encontrado pela mesma pessoa que o encontrou naquele outro acidente quando o irmão chegou a óbito. E aí ele reconhece, né? Essas pessoas contam para ele que na realidade aquele período que ele passou dentro do buraco, fugindo daquelas pessoas toda noite, era um treinamento para que ele exteriorizasse, para que ele conseguisse expor o poder que ele tinha, que era a condução. Essa condução era um poder inerente apenas aos escravos, a alguns escravos, nem todos tinham esse poder. E como a avó dele tinha esse poder, a clandestinidade acreditava que ele poderia ter esse poder, só que ele não chegou a demonstrar esse poder. Essas pessoas que o salvaram faziam parte da clandestinidade, e a partir daí ele conhece a clandestinidade. O que até então era uma lenda estava ali na frente dele. Então ele passa a ser treinado para entrar e participar da clandestinidade. Como o Ira ainda não tinha demonstrado que possuía aquele poder, ele foi enviado a Filadélfia, já no norte dos Estados Unidos, onde a escravidão já não mais predominava, e lá ele conhece os irmãos White. E essa parte do livro ela foi baseada em fatos reais, foi baseada na história de uma família, a família Steele, que era representada notadamente por dois irmãos, o Peter e o William Steele, que eram dois escravos, que tornaram-se libertos, mas que continuaram trabalhando para ver os outros ou todos os escravos libertos. Na verdade, queriam acabar com a escravidão naquela parte dos Estados Unidos onde a escravidão ainda era predominante. Nesse período ele conhece Moisés, que é uma mulher que dominava o poder da condução. E então Ira começa a aprender com essa mulher a dominar o poder da condução, a saber como utilizar o poder da condução, a saber do que se trata, né, esse poder. E ela conta, claro, o segredo para ele de como realizar, de como exteriorizar, de como praticar esse poder da condução. E diz que para se praticar o poder, a água é um fator determinante. Esse poder da condução, ele assemelha-se a uma espécie de teletransporte, só que não há necessidade de máquinas ou aeronaves ou coisa parecida. O único, ou talvez o mais importante, instrumento a ser utilizado é a água. Por isso que naquele acidente onde o irmão perdeu a vida, ele inconscientemente utilizou o poder da condução para se salvar, mesmo sem saber que estava utilizando esse poder. E era justamente, na verdade, é justamente por esse poder
que a clandestinidade, ela desde quando o Iran era criança, ela sempre mantinha pessoas na fazenda onde ele nasceu, né, alguns escravos e outras pessoas, como o professor Fields, que visitava a fazenda e observava Iran para saber se em algum momento ele havia demonstrado esse poder ou não. Esse poder seria útil à clandestinidade porque, de certa forma, ele poderia transportar várias pessoas ao mesmo tempo. Ele poderia, por exemplo, entrar em uma fazenda onde existissem vários tarefeiros e tirar 10, 20, 30 tarefeiros de uma vez. Interessante é que Iran, durante essa passagem pela Filadélfia, ele descobre que Sofia, a mulher que ele amava, estava na fazenda, em Lochless, onde ele havia nascido, ela também havia nascido. Então ele decide retornar. Retorna novamente como escravo, né? Volta a ser escravo do seu próprio pai, mas ele volta com uma missão, né? Como ele participava, ele era membro agora da clandestinidade, ele vai com uma missão de descobrir os pontos fracos do seu pai. Com esse retorno, Iran reencontra Sofia e aí eles começam a ter um maior contato, eles se entendem e aquele sentimento que Iran tinha por ela começa a ser correspondido. E a partir daí eles começam a viver verdadeiramente um romance. Interessante que eles vivem esse romance naquele local onde eles queriam de toda forma fugir, né? Ser livres, se libertar, desaparecer daquele local. E é justamente ali que eles vão ser felizes como um casal. O autor, Ta-Nehisi Coates, é um norte-americano, jornalista, escritor, nascido no ano de 1975, na cidade de Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos. Ele é autor de best-sellers como O Mundo e Eu. É vencedor de um prêmio nacional de livros de não-ficção nos Estados Unidos em 2015. Atualmente, Ta-Nehisi Coates é escritor de alguns quadrinhos da Marvel, a exemplo do Pantera Negra e do Capitão América. Inclusive, partes do filme do Pantera Negra, lançado em 2018, ele foi baseado nos quadrinhos escritos por Ta-Nehisi Coates. A Dança da Água, como já falei, foi o primeiro livro de ficção, o primeiro livro de romance escrito por Ta-Nehisi Coates. Foi lançado nos Estados Unidos em 2019 e aqui no Brasil foi lançado esse mês de setembro de 2020. O interessante é que o autor ele passou longos 10 anos para poder concretizar a obra, para poder escrever a obra, na verdade. Durante esse período, uma boa parte dele ele dedicou à pesquisa de campo e a parte da fazenda de Lochless, os detalhes da fazenda e tudo mais, ele baseou em uma pesquisa realizada na fazenda de propriedade que ainda existe até hoje, de propriedade de Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos. E toda a estrutura da fazenda de Lochless é baseada nessa fazenda, nessa casa de Thomas Jefferson. E por coincidência, a fazenda de Thomas Jefferson também é localizada na Virgínia. E essa foi a nossa resenha de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, assine o nosso canal, deixe seu like, compartilhe, ative as notificações. Se quiser deixar sugestões, fique à vontade. Críticas também. Deixe sugestões de resenha, de assuntos que vocês queiram ver tratados aqui no canal. Vou deixar também o link na descrição para quem quiser adquirir o livro, sabendo que quem adquirir por este link vai contribuir com o nosso canal, vai nos ajudar a trazer mais conteúdo com mais qualidade e com muito mais frequência. Espero que tenham gostado, um abraço a todos e até a próxima resenha.